Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências. Uma vez por mês, nós temos aqui o nosso compromisso de estarmos aqui falando um pouco de doutrina espírita, um pouco de Jesus, conversando, batendo papo. A ideia aqui é a gente bater um grande papo. Não só o Nelson e o convidado, mas todos que estão aqui conosco. Já estou vendo que tem gente chegando aqui. Já já eu vou falar um pouquinho da onde que cada um está falando. Desde já convido todo mundo aqui a se fazer presente, dizer de que cidade, de que país. Tem muita gente que está fora do Brasil, como eu. Eu estou fora do Brasil. Aliás, aqui já são 8 da noite. Boa noite para quem está fora do Brasil, ou bom dia. Ou boa tarde para quem está no Brasil, 5 da tarde, 17 horas. Sejam todos bem-vindos no nosso programa Resenha Espírita. Esse programa que tem uma retransmissão da Rai TV, dos nossos amigos também da TV7, da TV Secal, da Web Rádio Fraternidade, do Centro Espírita Allan Kardec, da Casa com Evangelho e também o pessoal lá no meu Facebook e no meu YouTube também. Já convido para quem não me conhece, rapidamente, sou Nelson Tavares, vivo em Portugal, na Ilha da Madeira, sou psicólogo. E vão lá, me sigam lá no meu YouTube, que tem bastante conteúdo, tem muitos outros programas de resenha espírita, com outros convidados. É o NT. Nelson Tavares. N de Nelson, T de Tavares, ponto Nelson Tavares. Convido a todos a estarem conosco nesse nosso programa. E, desde já, eu convido a todos também a fazerem perguntas, tá? A ideia aqui é fazer uma grande interação, quem está conosco. Eu tenho aqui já perguntas, já que fizeram durante a semana para a gente sobre o tema, desde que a gente saiba responder, obviamente, a gente vai desenvolver aqui o tema nessa conversa, nesse bate-papo, e eu convido a todos a baterem esse papo conosco, a resenhar conosco. Tema de hoje. O tema de hoje é cuidemos de nós. E aí já vem aquela pergunta: será que a gente cuida de nós como deveríamos, verdadeiramente ou não? Mais ou menos, um pouquinho de vez em quando, às vezes sim, às vezes não, às vezes mais, às vezes menos. Como é que funciona essa história? Vamos falar de auto-amor, vamos falar um pouco de conhecer a si, de desenvolver esse amor próprio, esse aprendizado no amor num todo, principalmente o olhar para nós também, com o nosso convidado aqui, que já já eu vou apresentar ele. Muitos de nós já conhecemos aqui o nosso amigo, o nosso irmão que está aqui ao nosso lado. Recebi, inclusive, algumas mensagens. Ah, Nelson, que legal, você vai receber o Guaraci essa semana. Eu falei, vou. Conhece ele? Eu falei, não, vou conhecer, já já. Vou conhecer. Estou conhecendo ele agora também, junto com vocês, tá? Então, o nosso convidado, vamos lá. Nosso convidado é de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Ele é trabalhador do FEAC de Juiz de Fora, divulgador da doutrina espírita. Coloca o nome dele aí depois, olha, Guaraci Silveira no YouTube, que vai ter 1 milhão de palestras e cursos também. Aliás, vou até, desde já, Guaraci, vou te perguntar quando eu te passar a palavra, sei que você está começando hoje, né, um curso da Gênese, no Grupo Saint Germain, lá do Rio de Janeiro, né, que eu recebi o seu compartilhamento. Inclusive, vou até dar um spoiler aqui. Essa aí ninguém sabe. Dia 3 de março eu vou estar lá presencialmente no Grupo Saint Germain, num domingo, tá? Dando um spoiler aqui de antemão. A gente não sabe se vai ser uma palestra, um seminário ainda, mas vou ter a felicidade lá de conhecer a casa. Fui convidado, vou estar no Rio de Janeiro em março e vou fazer uma série de palestras novamente presencial aí, inclusive vai ser minha primeira vez no Grupo Saint Germain. Mas voltando a falar, que não é para falar de mim, é para falar do convidado. Guaraci Silveira, palestrante, curso, divulgador da doutrina espírita. Guaraci, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos aqueles que estão aqui conosco e que virão depois. Fico muito honrado de estar participando do Resenha Espírita. Eu já conheci esse programa, né?
e tinha vontade de participar, mas eu sei que é uma vez por mês e tem muita gente boa para falar, né? E você disse que vai ao GRES, que você vai ficar encantado com a casa. É muito interessante, eu estou sempre lá com eles, né? E com a Simone, com a Gilmara, a Isabela. Então, muita gente boa, você vai ficar encantado com o pessoal lá do GRES, lá do Rio de Janeiro, e com certeza vai ser excelente o seu trabalho lá. Que legal, Guaraci. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco. Realmente a gente tem às vezes uma agenda já aí até para o fim do ano a gente vai marcando, como o Guaraci a gente marcou no passado, né, Guaraci? Deve Foi. fazer já uns 5 meses por aí, a gente já vai agendando o pessoal. É uma alegria estar aqui com o Guaraci e com todos que estão aqui conosco. Olha só, vamos ver quem está aqui conosco. A Dercy, nossa amiga lá de Matão, nos dá boa tarde. Boa tarde, Dercy. Matão, São Paulo, seja bem-vinda. A Sandra também de Juiz de Fora. Nossa amiga Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Diz aqui, boa tarde, professor Guaraci. Exemplo de sabedoria. Ô, Legal, Nelson, olha ela é minha só. amiga, tá? Não pensa muito nisso, não, que ela é minha amiga. Ah, é? Ah, então essa aí não vale, não Não conta. vai. É suspeita, é suspeita. A Cristiane, nossa amiga lá do Paraná, que está sempre conosco. Boa tarde, Cristiane. Seja bem-vinda. A Maria Henriques, aqui de Portugal, aqui da Ilha da Madeira, não, lá de Portugal continental, lá de Castelo Branco, norte de Portugal. Seja bem-vinda, Maria Henriques, está sempre conosco aqui também. A Yara Ruiz, que já fez pergunta, Yara tem a perguntinha dela aqui. Yara diz aqui para nós, boa tarde, boa noite, Nelson. Ela é de Indaiatuba, São Paulo. Seja bem-vinda, Yara. A Salete também nos dá boa tarde. Salete, nossa amiga também. Que bom, Salete. Você está aqui conosco. A Valquíria Rodrigues, nos dá boa tarde. Boa tarde, Valquíria. Seja bem-vinda. O Domingos Neto nos diz boa tarde, Nelson. Boa tarde, Domingos. Seja bem-vindo, você também. Juliane B. Lima nos diz boa tarde. Com muita luz e paz. Boa tarde, Juliane. A Creuza Melo nos diz boa tarde, é um grande prazer estar assistindo. Que bom, Creuza, exatamente. A gente faz aqui, é um grande aprendizado, não só para você, Creuza, é para o Nelson, para o Guaraci, todos nós. Estamos aqui todos aprendendo com os outros, através da doutrina espírita, com o conhecimento do Cristo. Essa é a ideia aqui, a gente trocar, bater papo, resenhar. Nossa amiga Lena, do Rio de Janeiro, né, Lena? Seja bem-vinda, boa tarde. Temos aqui também a Glória Maria. Glória Maria não é apresentadora, não, né? Tô brincando, acho que ela já desencarnou, não é? Eu acho Já, que já já. desencarnou. Então não é ela, só se fosse plano espiritual. A Glória Silvia, lá do Recife. Que bom que você está aqui conosco, Glória, participando conosco. E, e por enquanto é só. O pessoal vem chegando aos pouquinhos. Que bom que vocês estão aqui conosco para falar sobre esse tema. Cuidemos de nós. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer a nossa oração para elevar o nosso pensamento e se conectar com o alto, com a espiritualidade de luz que sempre nos abraça em momentos como esse. Estamos aqui reunidos com Jesus. Então, dessa forma, eu convido a todos, quem sentir à vontade, a fecharem os olhos conosco. Inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais essa oportunidade de encarnação, de estarmos aqui reunidos, vivenciando, experienciando, provando, espiando tudo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecemos ao Mestre Jesus por tanta bondade, por tanto amor derramado sobre nós, por ser o nosso companheiro, nosso amigo, nosso ombro, aquele que nos dá a mão na nossa caminhada. Por isso agradecemos a Ti, Mestre Jesus. Agradecemos a todos os trabalhadores do canal Renovando Consciências, que nos envolvem sempre nesse programa, nesses momentos que buscamos o aprendizado do Cristo, discutindo, aproveitando, refletindo, introduzindo um pouco esses conceitos que a doutrina espírita nos ajuda a elucidar os nossos caminhos
trazendo um pouco de amor aos nossos corações. E dessa forma, pedimos assim autorização para dar início a mais esse resenha espírita da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, começamos, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu não perguntei. Tá todo mundo me ouvindo bem e ouvindo bem o Guaraci aí? Me responde aí, por favor, nos comentários, tá? Porque a gente estava com um probleminha de áudio aqui antes de entrar. Acho que a gente resolveu. Eu estou ouvindo bem o Guaraci também está me ouvindo bem. Mas me dá um feedback aí, pessoal, se está tudo ok, tá? Alguém respondeu? Tá tudo ok, né, Yara? A Yara respondeu aqui que tá tudo ok. Tá. Se alguém não estiver ouvindo bem, dá um sinal aí que a gente tenta. Tá ótimo, tá tudo ok, tudo bem. O pessoal tá respondendo aqui. Ótimo, que bom, pessoal. Que bom. Obrigado por ter respondido. Então vamos lá, vamos começar com essa história de cuidemos de nós. Guaraci, já dou a bola para você, do pontapé inicial. Fica à vontade, Guaraci, a palavra é sua. Então, Nelson, é preciso que considere o Evangelho como a principal informação que o planeta tem. Isso é tão verdade que nos planos superiores, e a gente vê isso a partir do nosso lar, que se comenta e se vive o Evangelho de Jesus. Aqui no plano físico e adjacências, ainda se sente muito empecilho com relação ao Evangelho. Nós temos várias religiões, são em torno de 600 religiões e seitas, então tem muita cultura envolvida nisso, e milenar, né? Essa coisa é muito antiga. Jesus falou que os seguidores dele virão do Oriente e do Ocidente. O Ocidente está aí, né? De alguma maneira, sustentando a mensagem de Jesus, e chegamos a um momento crucial da história do planeta, da história da humanidade, que é o momento da definição. Então, o que eu quero? Eu quero seguir o mestre da humanidade, que veio trazer a informação magna e veio dos planos superiores, e ele é o espírito superior, mais superior de todos. Então, ou eu vou seguir esse mestre, ou eu vou buscar outros fundamentos, outras informações, e, com certeza, vai chegar um tempo em que o Evangelho estará sendo praticado, né, por todas as pessoas que habitaram o plano físico. Nós sabemos que essa segunda volta de Jesus aqui nada mais é do que a fixação, né, do manto crístico dele no planeta. Como ele disse, meu reino ainda não é deste mundo. Então começa-se a buscar essa implantação definitiva do reino. E isso a gente vê pela própria ciência, pela própria precessão dos equinócios. Nós estamos entrando numa nova fase, um novo ciclo de mais 13 mil anos, e que esse ciclo ele é estudado, né, como título de precessão de equinócios. Então as coisas estão mudando, a frequência da Terra está mudando, porque neste momento a Terra está se virando em direção ao núcleo da galáxia, e pega mais um campo eletromagnético um pouco mais, né, ou bem mais diferentes do que nós. Na minha infância, eu vivia numa Terra que pulsava 7 Hz. Hoje ela pulsa 60, 50, 60, até 70. E nós pulsamos a 40. Então, nós não estamos muito bem no ninho. E aí, essa coisa toda de ansiedade, de suicídios, né, de depressão, de tristezas, enfim, de loucuras, que a gente vê muita gente fazendo coisas estranhas, porque não está encaixado. E aí, o que vai ser preciso fazer? As pessoas vão ter que se encaixar no Evangelho de Jesus, que quer estudar o Evangelho e ver como que ele determinou assim, como ele ofereceu uma informação para as nossas atividades. Então, no estudo que nós preparamos hoje, nós pegamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 43. É só um versículo. Jesus dá 4 sugestões para nós. É importante considerar que Jesus ele não impôs nada. O evangelho dele é um evangelho pedagógico. Ou seja, eu informo você.
e você então trabalha a informação que eu estou te dando, porque o conteúdo já está em você. Você é uma mônada, você vem com toda uma essência do Pai. Então, eu estou passando para você pontos que você deve trabalhar para que você se sinta mais elevado nesse cômputo da tua evolução. Então, ele vai falar o seguinte, olha, amai aos vossos inimigos. Bom, é um problema, porque quando nós lemos esse verso, né, a gente acha que nós vamos fazer um bem para o inimigo. Quer dizer que o meu inimigo, eu tenho que amar o meu inimigo? Aí precisa de uma análise, sabe, Nelson? Porque senão as pessoas se perdem nisso. Primeiro, que este amor, que o amor é assim, ele é o máximo da criação, depois de Deus é o amor. Não é? Então, o amor ele é como se fosse um leque, ele tem variações. Então, existe todo tipo de amor. Você vê lá nas moléculas, o amor lá é atração, né? São as moléculas se atraindo. Aí você vai ver, depois ele passa por uma sensação, depois por intuição e vai por aí. Então, quando você analisa esse amar os vossos inimigos, que Jesus usa essa palavra amar, nós podemos decodificá-la como sendo respeita. Respeita o teu inimigo. Uma coisa muito simples, porque o meu inimigo de hoje foi meu grande amigo ontem. Ninguém se torna inimigo de quem não conhece. Eu não vou ficar inimigo de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Não, eu sou inimigo de quem eu já fui muito amigo. E aí tem uma coisa muito interessante, que a filosofia, desde os tempos idos, né? E provavelmente desde ali aquela turma depois de Sócrates, aqueles pesquisadores, e ao longo da história aqui no Ocidente, eles procuram entender uma coisa, uma palavra ou uma ação muito interessante, que são os afetos. Na verdade, o que são os afetos? E aí é preciso que se faça uma reflexão em torno. Os afetos, eles estão muito próximos dos sentimentos. Então, quando você vê uma coisa, você gera uma energia, o movimento, uma energia. Essa energia vai perguntar ao sentimento o que é aquilo. O sentimento, se não souber na hora, ele pergunta para a memória, e se a memória não tiver solução, ela vai para os afetos. Você me dá a resposta aí. Então, esse primeiro movimento, né, da energia é a emoção. Você sente uma emoção. Talvez você encontre uma pessoa, você olha, e aquele fração de segundo você decodifica quem é a pessoa. Por quê? Porque toda vez que nós criamos um amigo, ou nos tornamos amigos de alguma coisa, pode ser um objeto, uma cidade, ou uma circunstância, uma música, enfim, no momento em que eu me torno parceiro daquilo que eu participei, eu gero um afeto para aquilo. Este afeto, ele é pequeno no princípio, né? Ele tem cores, ele vai das coisas mais, frequências mais baixas, mais altas, enfim, ele tem toda uma estrutura, de tal maneira que quando a memória busca o afeto responde prontamente. Olha, isso aí você pode se entregar, você vai ficar feliz, às vezes o afeto até te pede, né? Vamos lá na cidade tal, vamos lá no filme tal, vamos assistir a orquestra tal, porque estão pulando dentro da gente. E uma coisa interessante do afeto é o seguinte, suponhamos que eu vá à Ilha da Madeira. E aí, eu chegando aí na Ilha da Madeira, eu vejo um artesanato, alguma coisa assim, que me encanta. Mas eu lembro, olha, isso aqui ia agradar muito o Carlinho, que é meu grande amigo. E aí, o que eu faço? Eu pensei no Carlinho, eu vou tentar adquirir o produto para trazer para o Carlinho, uma lembrança. Ali eu já fiz toda a construção do afeto. O Carlinho já recebeu a minha frequência amorosa, positiva, e ele às vezes nem sabe de onde veio, mas ele já sente um bem. Poxa vida, estou sentindo uma coisa interessante, um bem, né? Então, o amigo é fantástico. O Pedro falava assim, fazei amigos o quanto puderes, porque os amigos vão construindo esses campos vibracionais que sustentam o indivíduo. Então, o amigo é muito necessário, né? Tem vários estudos, né, sobre amizades,
Mas o amigo é muito importante. E aí, o que acontece? Se por acaso, num dia qualquer, eu me indispuser com o meu amigo, e quase sempre eu sou responsável por isso também, que ninguém vai chegar perto de mim e vai falar alguma coisa que eu não dei um motivo para aquilo, né? Aí eu falo com ele assim, olha, agora eu não sou mais seu amigo. Está estabelecida entre nós a inimizade. Só que tem um problema. O afeto construído não acaba. Porque ele tem raízes profundas. Para isso acabar, só muito tempo, né? Muitas nuances aí complicadas. Mas, naquele primeiro momento, ele não acaba. Então, o que a pessoa faz? Ele põe uma capa, que eu chamo de capa da bruxa no afeto. Então, o afeto chama Carlinho, vou usar o Carlinho. O afeto chama Carlinho. Eu vou lá e ponho uma capa da bruxa nele. Essa capa da bruxa é tecida por 2 fios, que é a mágoa e o ressentimento. Mágoa significa má água. Uma má água é uma água parada, estagnada, que apodrece. E ressentimento eu fico sentindo a coisa o tempo todo. Eu não consigo me libertar daquele momento vivido. E quando eu estou com muita raiva, eu ainda consigo colocar mais um fio, que eu amarro nessa capa, que é o rancor. Aí, poxa, fica uma coisa muito difícil. E aí eu vou perder a frequência que vem dele para mim. Eu vou perder aquela coisa bonita que era quando éramos amigos. Eu vou perder essa possibilidade. Eu quero dizer também que esse amigo é o nosso pai, nossa mãe, né? Que é o esposo, a esposa, os filhos, tudo isso são amigos. E que a gente vai se alimentando. Na verdade, o homem comum, o homem deste presente, provavelmente ainda não tem noção do quanto que ele recebe pelos amigos. O quanto que chega para ele das frequências vindas dos amigos. Então, o que Jesus fala? Olha, respeita o teu inimigo. Porque se você respeitar, você vai entender o momento difícil e não vai botar a capa da bruxa. E aí você vai estar em contato com as frequências boas que vêm para cá e fica muito mais fácil resolver essa questão. O problema é que a prepotência humana ela é muito séria, o orgulho, a vaidade, o egoísmo são muito sérios e a gente cria a inimizade gratuitamente, às vezes que não tem nada a ver. Então o Senhor Jesus disse assim, olha, respeita o teu inimigo. Se é que você estabeleceu essa criatura ou essa situação como seu inimigo, respeite. Porque a partir desse respeito, ele vai frequenciar e você vai perceber a frequência dele. Então, Jesus falou para quem? Para o meu inimigo ou para mim? Falou para mim. Ele está me dando lições. Ele não está falando assim, olha, não faz isso com o coitadinho do Carlinho, não. Tadinho dele. Ele não falou isso, não. Ele falou, faça isso por você. Porque você é que vai receber isso. Né? Então, cuidemos de nós. Sejamos bastante conscientes desta proposta do Mestre Jesus. Então, eu fiz uma palestra ontem de manhã, eu falei, gente, eu estou saindo dessa encarnação, daqui a uns anos, se Deus quiser, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, então eu estou saindo dessa encarnação sem levar um inimigo comigo. Eu posso até tê-los, mas não dessa encarnação, sabe? Mas eu estou indo, graças a Deus, não estou deixando inimigo. Por quê? Porque eu sei que eu preciso dos amigos. Eu necessito deles. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, Jesus falou uma frase, eu não sei para que ele falou isso, porque botou uma pulga na orelha da gente. Ele falou assim, concilie-te depressa com teu adversário enquanto você está a caminho com ele, para evitar que ele te leve ao juiz, o juiz te leve ao ministro, o ministro te leve ao oficial, que vai te prender, você só vai sair de lá depois que pagar o último centil. E aí eu vou anexar a essa informação fantástica do Mestre Jesus, e assim, você não tem como dizer, não, mas não tem. É isso, acabou. É mensagem divina. Porque nós temos que entender, gente, que o Evangelho é mensagem divina. Ele não é mensagem de um homem. Eu posso adorar Sócrates, eu posso adorar Buda, sei lá, Confúcio, essa galera que veio aqui, mas Jesus não. Jesus trouxe
o divino para o homem. Por quê? Porque a proposta principal, uma das propostas principais dele aqui é expandir o Cristo. E o Cristo é divino. Por isso que ele nos chamava de vós. Vós sois. Porque estava nos tratando a gente como divino. Né? Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com essa questão do inimigo. Então, ele fala, olha, amai o seu inimigo, sabe? Não deixa passar. Tem um caso que aconteceu, que está narrado no livro Nosso Lar, que é muito interessante. O Lísias, que, para quem não sabe, é o enfermeiro que atendeu o André Luiz lá no Nosso Lar. O Lísias ficou muito amigo do André Luiz, então eles estavam conversando lá na praça lá do Nosso Lar, e de repente passa um bólido de luz, né? Aí o André Luiz era um sustão, porque, olha, um bólido de luz que passa aqui é um planeta que está caindo aqui na Terra, né? Então, o André Luiz falou assim, que isso, né? Aí eu disse assim, não se incomoda com isso não, isso aí é algum espírito das alturas, né, das altas esferas, que passou aqui agora. Não é uma naturalidade, né? Aí o André falou assim, mas esse nunca mais encarna, né? Aí Elisa riu e falou, coitado, você não sabe, André, se ele está passando aqui porque tem alguma coisa para ele resolver, tem algum desafeto aí que ele precisa resolver. Então, quer dizer, você não evolui se deixar desafeto. Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser crescer, busca o teu inimigo e concilie com ele depressa. Mas depressa mesmo. Se você errou com ele, peça perdão. Se ele errou com você, perdoa-o. E se ele não quiser aceitar o seu perdão, aí você fala, então tá bom, eu fiz a minha parte, que aí você já não está mais com a capa da mágoa e do ressentimento, você já tirou essa capa. E aí, daí para frente, a vida vai dando um jeitinho, a gente vai conseguindo. O segundo verso desse versículo é que Jesus fala assim, fazei o bem aos que vos odeiam. Nossa, eu tinha uma guerra com essa palavra odiar. Porque quando a minha menina, eu já tenho uma filha de 45 anos, né, mas quando ela tinha 3 meses, eu estava com ela numa reunião espírita, né, numa palestra pública, e o nosso, né, glorioso expositor disse isso. Que Jesus falou que aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, e tal, não é digno do reino dos céus. Aí eu olhei para ela e falei com ela assim, o Senhor Jesus não vai dar, não. Não tem como odiar essa criatura. Essa criatura foi esperada, ela foi curtida, né? Antes de nascer, não tem como. Só me desculpe, mas aí eu vou estar fora dessa parte, isso eu elimino. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, mas Jesus falou isso mesmo, né? Será que isso não é erro de tradução? Aí eu procurei no Evangelho, aí tem lá numa parte do Evangelho do Espiritismo, a nota de um tradutor, não é nem de Kardec nem da espiritualidade, tá? É a nota de um tradutor. Ele fala assim, que odiar é amar menos. Também não concordei, não. Eu falei, não tem amar menos. Ou você ama ou você não ama. Né? E fiquei naquela questão, que esse negócio que Jesus falou. E, olha, buscava no YouTube, tentava, ninguém explicava isso. Sabe? Então, eu só falava, citava, né, as coisas lá, dizendo que o reino de Deus realmente é muito difícil da gente conquistar. Falei, não é assim. Papai não fez isso. Alguma coisa tem que explicar isso aí. Um belo dia, eu fui livreiro durante 20 anos, né? Tinha loja de livraria, então eu aprendi a lidar com o livro, que o livro conversa com a gente o tempo todo. A pessoa que tem a sensibilidade, né? Você conversa com o livro. Você bate muitos papos com ele. E quando ele chega, ele vai dizendo quem ele é. O que eu trago? Essa coisa toda. É muito chique trabalhar com o livro. E aí eu estava numa livraria muito grande, né? Essa famosa Saraiva, aqui no Brasil, é muito grande. E aí, de repente, eu estou andando lá entre aquelas prateleiras do espiritualismo, aquele negócio todo, eu encontro um livro extremamente grande e grosso. Eu falei, nossa, esse livro deve custar bem caro, né? Mas olhei o preço, realmente é um preço caro, na época, né? Mais de quase R$1.000. Aí eu falei assim, nossa, o que tem dentro desse livro para ser tão importante assim, tão caro? Aí quando eu peguei o livro, estava lá, léxico, aramaico, português e hebraico. Eu falei, hoje eu vou descobrir esse negócio. Aí eu sentei lá no sofazinho que tinha e procurei em português odiar, que significa em aramaico, que é a língua que Jesus falava, né? Sabe o que é odiar? Desapegar. Eu falei, caramba, então aí tá certo.
Se você não desapega daquele que não quer crescer, você não cresce, você fica preso nele. Não quer dizer que você vai abandoná-lo, não é isso. É desapegar das ideias dele, desapegar dos comportamentos dele. Eu achei aquilo muito, muito interessante. Aí eu pensei assim, então, fazei o bem aos que aqueles que vos odeiam, são pessoas que querem desapegar da gente. Olha, a gente tem, né, na nossa encarnação, nós temos vários encontros, e muitos deles permanecem por muito tempo, outros nem tanto. Então chega a hora do desapego. Olha, fulano não quer mais conversar com você, fulano não quer mais. Enfim, ela está vivendo outro processo, outra vida. Eu estou vivendo isso com um amigo. Ele está com uma outra turma, então o que eu vou fazer, né? Eu tenho que deixar que ele faça o que ele acha legal. Né? Por exemplo, no desencarne. Nossa, esses lutos aí de 1 mês, 2 meses, 1 ano, pelo amor de Deus. Eu conheço um caso de um senhor que a mãe dele desencarnou tem mais ou menos 20 anos. E ele não desapegava da mãe dele. Todo dia tinha que falar nela, aquelas coisas, né? Aí uma noite dessa, tem pouco tempo isso, ele sonhou com ela. E ela falando com ele assim, olha, meu negócio é o seguinte, larga do meu pé. Eu só fui sua mãe nessa encarnação. Então, por favor, eu preciso progredir. Então a gente fica aqui segurando, né? Porque quando um sujeito desencarna, por exemplo, meu pai desencarnou. Eu perdi quantas pessoas? Eu perdi não. Quantas pessoas saíram de perto de mim? Uma pessoa, certo? Mas e quando meu pai desencarnou? Quanto que ele se perdeu? Ele perdeu a minha mãe, me perdeu mais meus 5 irmãos, mais a mãe dele, o pai dele, um monte de gente. E a gente fica aqui nessa agonia, sabe? Aquele luto. Não, a cadeira do seu pai, a cadeira da sua mãe, ninguém senta nela. E tem gente que põe até xícara, né, para tomar café. Aí, nossa, é uma tristeza. Então Jesus falou, olha, fazei o bem o que vos odeia, ou seja, faça o bem àqueles que precisam se libertar, desapegar de você. Porque normalmente virão outras pessoas que vão ocupar esse espaço fantástico que é estar ao seu lado. Mas essa pessoa agora não quer mais, né? Depois Jesus vai falar assim, outra coisa, para quem que ele falou isso? Falou para mim, não é? Ele me orientou a ser uma pessoa doadora e caridosa. Então, se eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não quer mais o meu modo de viver, modo de pensar, modo de agir, agora assim é muito chato, eu não quero mais isso, não. Então, eu tenho que deixar ele fazer o que ele quer. Eu não vou mudar porque ele não quer, a não ser que eu esteja fazendo uma coisa errada e ele esteja me orientando. Né? Mas eu tenho que analisar, poxa, eu sou amado profundamente por Deus. Será que eu estou dando honras a esse grande amor que eu recebo dele? Se de repente eu não estiver, aí sim eu tenho que mudar. Mas caso contrário, eu tenho que deixar que a outra pessoa siga seu caminho, siga seu destino. Por quê? Porque ela também tem coisas para realizar. Eu também preciso, às vezes, desapegar de alguém, né? Porque eu tenho coisas para realizar. E assim a gente vai viver. Então Jesus explicou para mim, olha, não fica preso a ninguém. E nem deixe ninguém ficar preso a você. Esse negócio de idolatria, isso é um problema sério. Porque a pessoa que idolatra alguém, ele deixa de viver porque vai viver em função daquela pessoa. Isso é muito de adolescente, né? Adolescente que põe aquele quadro, aquele cartaz lá no quarto dele, né? Aquele guitarrista todo estranho, né? Aquele é o ídolo dele, né? São ídolos de barro, eu vou ficar idolatrando isso? Não, então eu não idolatro ninguém. Eu tive um cantor aqui no Brasil que eu era muito fã dele. Um só, tá? De toda a minha encarnação. Um só, chamado senhor Roberto Carlos. Esse eu era fã dele. Nossa, adorava as canções dele. Aí um dia eu comecei a perceber que eu estava ficando muito preso a ele, já fazia, economizava dinheiro o ano inteiro para comprar o LP dele que saía em novembro. Eu economizava. Quando chegava em novembro, eu já tinha o dinheiro, já ia até lá na loja, né, de música, de discos, e já encomendava, pagava. Eu falei assim, não vou fazer isso não. Você está louco que eu vou fazer um negócio desse? Eu gosto muito, mas espera aí. Ele, eu sou eu. Né? Então, a música dele é linda, é bonita, mas nada de idolatria. Então,
infelizmente, sabe, nossa, eu vejo no movimento espírita aqui no Brasil muita idolatria. E quando começa a idolatrar, sai fora, porque o valor pode não ser tão grande. Tem um ditado que está no livro A Grande Síntese, né? Eu não sou assim, o baldista, né? Mas o livro A Grande Síntese é muito interessante. Então ele fala assim, o aplauso da massa é quase sempre na razão inversa do valor. E aí eu falo, caramba, isso vai ficar muito, né? Então deixa fluir. É o que Jesus fala para a gente. Olha, deixa fluir. Sabe por quê? Porque essa frequência que você está segurando pode estar te prejudicando. De novo, para quem que Jesus falou? Falou para mim. Falou. Já sabe, Nelson, não sei se eu te contei isso, mas o Senhor Jesus veio aqui na Terra só para falar para mim, né? Você sabe. Só falou para mim. Né? Depois ele falou assim, bendizei os que vos maldizem. É o terceiro verso do versículo. São 4 versos. Bendizei aos que vos maldizem. Aí eu pensei, cara, esse negócio é sério. Por quê? Se eu uso a palavra ela está com a humanidade há mais ou menos 40 mil anos. Antes eram os grunhidos, né? uns barulhos que as pessoas se entendiam pelos barulhos. Mas essa linguagem articulada, essa coisa bonita que a gente tem hoje, só tem 40 mil anos. E vai ficar muito pouco tempo conosco. Porque logo, logo vem a linguagem psíquica, vem a linguagem da mediunidade, vem a linguagem expandida, né, da mente, enfim, então vai ficar muito pouco tempo comigo. E para eu falar, eu tenho que ter um aparelho fonador, eu tenho que ter corda vocal, eu tenho que ter centro laríngeo, eu tenho que ter um monte de coisas. E eu vou usar isso tudo para falar mal. Toda palavra mal dita, né, ela tem uma frequência muito baixa. Então, se você fala um palavrão, a frequência do palavrão é terrível. Porque mesmo que o palavrão não seja tão palavrão assim. Na minha terra, aqui em Minas, tinha muita essa mania de falar, vai tomar banho. Né? Quando a pessoa não gostava, vai tomar banho, vai plantar batata. Olha que beleza, tomar banho e plantar batata é muito bom. O problema é a frequência que vinha com a palavra, com a frase. As pessoas já trancavam o dente, te olhavam com aquele olhar de, te pego, né? E aí falava, soltava isso aí. E a gente, então, tem que tomar muito cuidado com a palavra. A reclamação, uma queixa, né? Então, uma pessoa falou mal de mim, só tem 2 coisas para eu entender. Primeiro, ele falou certo? De repente ele falou certo. Uma vez eu fui atendido por um assistente social da empresa que eu trabalhava, nossa, ela falou um negócio para mim que era para dar uns tapas nela, né? Mas quando ela falou, eu falei assim, sabe que você está com a razão? Eu mudei completamente, eu estava errado. E ela disse mal de mim, sabe? Na verdade, ela me chamou de pangaré, no outro sentido. Você é um pangaré da vida, rapaz. Que você está pensando o quê? E aí, era para eu levantar, né, fazer aquela coisa do uga-uga, e vamos que vamos. Não, eu pensei assim, você está certa. Porque se eu fosse mais esperto, eu não estava aqui conversando contigo. Eu estava conversando com quem eu precisava conversar, não com você. Então, você tem que ver, se a pessoa falou mal de você, veja se ela está com a razão. Seja simples, seja consciente. Não, ela está com a razão, é isso mesmo. Eu ando fazendo essas coisas mesmo. Então, resolve. Você vai ter que agradecê-la. Oh, que bom que você falou isso, muito obrigado. Agora, se ela falou uma coisa que realmente não é, você analisou por todos os anos, porque mesmo se ela te chamar de ladrão, não vai você achar que esse ladrão, porque você rouba coisas dos outros, não. Você pode ser um ladrão de alegrias, um ladrão de inocências, um ladrão de qualquer outra coisa. Então, analisa a essência daquilo, aquela palavra que ela utilizou para se referir a você. Então, se ela está certa, meu amigo, você se corrige. Se ela não tiver, deixa passar. O erro está com ela, a variação está com ela. A gente sabe que a gente vê no outro que a gente é, né? Então, ela está mostrando quem ela é. Então, eu falo, não, tudo bem, tá, fica na sua, enfim. Então, eu não vou usar o meu potencial de oratória, o vocal, né, para ficar aí repelindo e entrando no atrito, né? Vamos tretar, porque você falou mal de mim, mas você também é assim, não, você também é assado. Isso aí gera uma frequência, sabe por quê? Tudo que a gente faz gera um movimento, uma energia que pode alterar a capacidade, né,
do ambiente que eu estou. Então, eu preciso tomar cuidado do que eu estou falando, do que eu estou conversando, né? Eu vejo, sabe, Nelson, vou pegar um gancho aqui, eu vejo muitos irmãos de outras religiões, né, falar que espiritismo é obra do demônio. Mas eles falam isso com tanta raiva, sabe? Que eles sabem que não é, né? Mas eles ficam querendo ganhar da gente, falando que é demônio. Não precisa ganhar nada, você também está fazendo um trabalho lindo. Então, respeita o meu, que eu respeito o seu, vamos assim. E aí vai, eu tive há muitos anos atrás, eu trabalhei com uma pessoa que ela não conversava comigo. Quando eu chegava na sala que ela trabalhava, ela dava um jeito de sair. Eu não entendi por que aquilo, gente. Será que eu estou mal arrumado? Sei lá, né? Tomei banho, mas eu tomei banho e tal. Aí um dia me falaram, ó, sabe por que ela sai? Porque a religião dela diz que todo espírita é Satanás. Então ela corre de Satanás. Eu falei, não acredito. Né? Aí um dia eu cheguei lá e conversei com ela. Eu falei, minha filha, para com isso. Não tem isso. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesses conflitos orais que podem nos prejudicar. Então, Jesus falou, olha, bendizei os que vos maldizem, ou seja, eleva o teu padrão e fala melhor. Aí chega a pessoa para fazer fofoca. Sabe o que o fulano falou? Ai, mas olha, eu acho essa pessoa tão interessante, tão inteligente, né? Tão assim, perspicaz, que pena que ela está pensando assim. Eu, pelo contrário, quando você faz isso, amigo, você muda completamente a estrutura. Então, para quem que Jesus falou? Falou para mim. Me cuidou de mim. E falou comigo, cuide de você também, né? E no final ele fala, no último verso, ele fala assim, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, orar é elevar padrão também, né? Você fez a prece aí no início, é elevar padrão. Então, se eu elevo o meu padrão, o que vai me perseguir não chega em mim. Ele está lá falando as coisas dele, ou fazendo, e não está chegando em mim, sabe? Então, por quê? Porque o meu padrão é outro, a minha coisa é outra. Você vai caminhando com uma pessoa lado a lado, ela vai te cutucando, né? Aí você dá um passo à frente, ela já tem que esticar a mão. Dá mais 2 passos, ela tem que levar o braço. Chega uma hora que nem a pedra que ela te tampa, te pega, porque você está muito avançado em relação à estrutura comportamental dela e mental. Então, assim, quando Jesus falou, né, orai pelos que vos perseguem e caluniam, é para elevar teu padrão, modificar teu status, né, vibratório. E isso também ele falou para mim. Ele me ensinou. Então ele me ensinou, né, que eu devo respeitar ao meu inimigo para não criar a capa da bruxa. Para eu fazer bem àquele que quer se afastar, porque o momento dele não é o meu. Depois ele falou para eu tomar cuidados, né, com relação àquelas questões dessa questão do ódio, não tomar cuidado com essa questão do ódio, tomar cuidado com essa questão de você falar coisas erradas, de você ficar replicando palavras de baixo teor vibratório, depois disso para você levar pela oração. Ô Nelson, para quem que ele falou isso? Falou para mim. E falou para você, falou para o outro, para o outro, para o outro. E aí fala assim, cuide de você, amigo. Cuide de você, porque você está num processo evolutivo fantástico e você ainda nem tem ideia do que seja. Então comece a cuidar de você desde agora. Por isso que nós estudamos falando, cuidemos de nós. É isso. O que você pode dizer alguma coisa agora? Excelente, Guaraci. Guaraci, ainda bem que eu estava de microfone cortado aqui, porque diversos momentos eu caí na gargalhada aqui, a tua história do pangaré e etc. Ah, Eu é. tava morrendo de rir aqui, Guaraci. Tanta coisa que você falou, tanta coisa Em rica, Portugal, anotei. sabe o que é pangaré, não sabe? Eu não sei, boa pergunta. Aliás, tem umas amigas aqui que estão conosco aqui, portuguesas. Responde para gente que vocês sabem o que é pangaré ou não. Não sei se sabem o que é pangaré. Tem muita coisa que eu anotei aqui, tem perguntas. Deixa eu primeiro trazer quem está conosco aqui, um pouquinho, que o pessoal vem chegando. A Karine, lá de Aracaju, nossa amiga. Seja bem-vinda, Karine. A Maria Eriades, lá de Fortaleza também. Que bom que você está aqui conosco, Maria. Que bom te ver. A Nininha Pinho, dá boa tarde para o Nelson e para o Guaraci Silveira também.
A Valquíria nos diz: infelizmente, as pessoas estão tão deslocadas que não conseguem analisar as circunstâncias e estão adoecendo. É verdade, Valquíria. Todos nós. Por isso que é importante, como o Guaraci nos disse ainda há pouco. Jesus fala comigo, fala com o Guaraci, fala com a Valquíria. A gente entender o nosso processo íntimo que só nós podemos fazer por nós próprios, né? A Leia nos dá boa tarde, lá de Palmar, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Leia. A Ana Fonseca, aqui da Ilha da Madeira. Ana Fonseca é portuguesa, pode nos dizer. Ana Fonseca, sabe que é pangaré ou não sabe que é pangaré? Nossa amiga, que bom que você está aqui conosco. A Valquíria nos diz: o afeto traz memórias de amor. Verdade. Sim. Ela diz também: Guaraci, tenho a mesma sensação, estou fazendo o meu melhor. Que bom, Valquíria, que bom. Essa é a ideia. Sandra suspeita. O sobrenome dela é suspeita, já não é mais o sobrenome dela. Você é um exemplo, sempre, Guaraci? Olha aí, ó. Mas a suspeita. Sandra... Tô brincando, Sandra. Que bom, Sandra. A Sônia nos diz: maus pensamentos e sentimentos prejudica a nós mesmos. Exatamente. A nossa pergunta já que eu vou fazer aqui da Maria também, aqui de Portugal, que ela já fez aqui para nós. Vamos lá. E o Zimar nos dá boa tarde. Ela fala de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, né, Zimar? Que bom que você está aqui conosco. E ela pergunta se esse é o canal da TV Esperança de Itaperuna. Não, Zimar, não é não. Tá? A gente tem aqui uma transmissão em 7 canais, na verdade 9 canais em simultâneo, mas o canal Itaperuna não é um canal que retransmite. Eu não sei como é que você veio parar aqui, mas seja bem-vinda. A Ana Cristina, lá de Lisboa, portuguesa também. Ana Cristina, nos ajuda aqui. Sabe o que é pangaré ou não sabe o que é pangaré? Está aqui conosco. Boa tarde, Ana Cristina. O Renê, lá de São Caetano do Sul. Boa tarde, Renê. Que bom que você está aqui conosco. No ABC. São Paulo. A Valquíria nos diz aqui que o pai dela desencarnou em fevereiro de 2023 e o desapego aconteceu na internação. Sinto só alegria ao pensar nele, mas já ouvi julgamento por não demonstrar sofrimento. Valquíria, que bom, que testemunho lindo esse que você conseguiu, esse processo íntimo, interno, seu, pessoal, desse desapego, independente do julgamento do outro. Vai ter sempre gente que vai dizer coisa boa e coisa ruim, Valquíria, que vai dizer que você deveria chorar mais ou chorar menos, que tem o processo do luto, que tem que se vestir de preto tanto tempo, porque senão não está sofrendo, não está chorando o suficiente. Não deixar as opiniões de lado dos outros, o importante é o teu processo íntimo. Que bom que você conseguiu vivenciar, ultrapassar esse processo tão doloroso e tão difícil, Valquíria. Que bom. Quem mais nos diz aqui? A Sônia, desapego. Aí que são comentários, né? Quem mais está aqui? A Gerda Santos, de Curitiba, Paraná, nos diz lindíssimas palavras. Seja bem-vinda. Quem mais está aqui? O Carlos Nascimento, de Rio Claro, São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Eu estou pulando algumas coisas, tá, pessoal? Que eu vou agora para a pergunta. Tem uma perguntinha aqui que a nossa amiga Maria, deixa eu achar aqui. Calma que eu estou voltando. Tem muita coisa aqui. Achei. Vamos lá. A Maria Henriques, aqui de Portugal, nos pergunta: cuidar de nós e a autoestima e a doença espiritual / mental. Como comentar? Eu vou passar essa pergunta para o Guaraci, mas eu vou me arriscar a responder aqui também para você, Maria. Olha só. Vai muito no sentido que o próprio Guaraci falou ainda há pouco, dessa história do respeitar o inimigo e principalmente da força do nosso pensamento, da nossa vibração, da nossa frequência, da nossa sintonia para com o amigo positivo e para com o inimigo negativo. Então, a partir do momento que nós estamos vibrando em pensamento, e pensamento, pessoal, é o tempo todo, tá? É o tempo todo. Estando consciente ou não, nosso pensamento está aqui, ó. Agora, o desafio, o convite é a gente estar atento ao nosso pensamento, ao vigiar o nosso pensamento e perceber
É um pensamento legal ou não é legal? Porque exatamente esse tipo de frequência que vai trazer um pouco daqueles sentimentos, um pouco daquelas questões tão dolorosas e que provocam doenças. Como o próprio Guaraci falou, a mágoa, o ressentimento, tudo isso é um processo de adoecimento do corpo que começa, se inicia através do pensamento. São essas doenças mentais que vão depois materializar no próprio corpo físico, no nosso organismo. Então, se tem a ver, Maria, tem tudo a ver. Esse é o comentário que a gente pode fazer. É um pouco de tudo que o Guaraci falou, a gente vai juntar e vai perceber o nosso processo de saúde ou o nosso processo de doença. E sabe quem está na mão? Está nas nossas mãos. Vem aqui a doutrina espírita nos elucidar, para a gente perceber, aprofundar, mastigar mais isso a fundo. Para quê? Para cuidarmos de nós. Como o Guaraci falou, isso é trabalhar o auto-amor, trabalhar o nosso pensamento, a nossa vibração, é estar atento, é substituir, é perceber aquela vibração legal que eu não tenho por aquela pessoa e tentar modificar ela. Se não consegue nesse momento, pelo menos deixa neutro, evita pensar naquela pessoa, mas não fica fomentando aquela negatividade, aquela coisa da fulana lá atrás que já faz 35 anos que ela me fez mal, que ela já desencarnou e eu estou ainda aqui, ó, corroendo, mastigando, me dilacerando. Isso vem comendo por dentro esse sentimento, esse pensamento negativo. É um pouco disso, tá, Maria? Mas eu passo a pergunta também para o Guaraci. Guaraci, o que você comenta para a gente dessa pergunta da Maria, por favor? Eu gosto muito de um comentário que Allan Kardec faz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? Então, ele fala das causas anteriores às causas atuais das aflições. E ele fala o seguinte, que a maioria das nossas aflições são causadas agora na encarnação. Então, nós temos que cuidar da nossa encarnação. A nossa encarnação é um ponto de referência no nosso presente. Quando a gente evoluir um pouquinho mais, a gente vai parar com esse negócio de passado e futuro, vai ser só presente. Então, nós vamos ter que trabalhar o nosso presente. Porque o que passou, passou, não tem como lá mexer, né? O Chico até fala isso, né? Você tem que pensar agora. O que você vai fazer, o que você está fazendo da sua vida. O futuro é consequência. Então, por exemplo, se eu estou com problema de autoestima, doença espiritual, eu tenho que cuidar, doença espiritual, hoje, Maria, só se trabalha essa doença espiritual ou né, nas terapias que nós temos aí, graças a Deus, que já se fundamentam no mundo, né, as terapias que a medicina oferece, sabe, esse tipo de medicina, e o centro espírita. Eu sou muito fã do passe. O passe, sabe, ele é o bisturi espiritual. Ele vai lá na causa, sabe? Ele trabalha lá na essência, onde que está a origem da nossa doença, seja mental, seja física, seja de outra forma qualquer, né? E aí ele vai trabalhar. Se o nosso problema é de ordem moral, o que é moral? Moral é o respeito que você tem que ter a si mesmo. Se você não se respeitar, você não respeita nada que está fora de você, que é a ética. Então, moral e ética transitam na mesma faixa, né? Então, eu tenho que tomar cuidado de mim, eu tenho que me respeitar profundamente. E cuidando dessa encarnação atual. O que eu quero para mim? Qual o meu objetivo? Né? Ou eu estou jogado, fazendo aquilo que a vida traz? Não, eu tenho que ter uma estrutura, né? Eu tenho que ter um caminho para ser seguido. Então, aí você vai conseguir. Porque a autoestima é quando eu cuido realmente de mim. Se eu cuidar de mim, aí as coisas começam a melhorar. Agora, se eu me julgo um pangaré, Deus me livre, aí não dá. Perfeito, Guaraci. Tem um comentário aqui da nossa amiga, obrigado pela resposta. Tem um comentário da nossa amiga Sônia aqui, da Sônia aqui. A Sônia Veronese, que nos diz: entre a razão e a paz, eu fico com a segunda opção. Interessante isso, Sônia, que você falou. Entre a razão e a paz. Eu gosto muito dessa história da razão e da emoção. E como é que é essa caminhada?
caminhada que só o amor é a saída. É através da razão que a gente vai encontrar o amor também. Muitas vezes a gente fica muito nessa distinção entre o amor-razão, o amor-sentimento, porque é muito frio, é muito duro, é muito racional, então sou muito emotiva, muito coração. Olha só, dá para ser os dois. Não precisa ser uma coisa nem outra. Então a busca, acredito eu, tá, Sônia? Como você diz aqui, entre a razão e a paz, é encontrar a paz através da razão. Como? Aprendendo a amar. É buscando o amor. É respeitando as diferenças, entendendo que o amiguinho, ou não tão amiguinho assim, também é filho de Deus como nós. E tem a caminhada dele, a caminhada dela, é um indivíduo com percepções diferentes, com a sua vivência diferente. E o entendimento dessa história de amor, quando a gente vai falar de amor, entendemos ainda muito amor, como até o Guaraci disse no início, que é amar os nossos inimigos, e a gente não entende porque é o amor sentimento e faz uma confusão imensa com a história de amor, mas olha só, aprender a amar. Eu estou aqui para aprender a amar, o Guaraci está para aprender a amar. Estamos todos nós para aprender a amar. Amar o quê? A tudo e a todos. Inclusive, nos amar também. Que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Do processo do auto-amor, do auto-encontro, de se entender e de buscar amar o próximo como a ti mesmo. E a gente esquece do como a ti mesmo. É importante a gente entender que nessa história de amor é muito simples. Simples de que forma? A gente só dá aquilo que a gente tem. Vou repetir de novo. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, eu amo muito o Guaraci. Vou trazer um exemplo agora aqui, tá? Um exemplo material. Eu amo muito o Guaraci, gosto muito dele. E aí, eu quero dar para ele aqui, ó, essa canetinha de presente. Guaraci, eu te amo, eu quero te dar esse presente. Mas olha, eu só posso dar essa caneta pro Guaraci, sabe por quê? Porque eu tenho ela. Se eu não tenho caneta nenhuma, o que eu vou dar pro Guaraci? Eu posso até querer dar, mas eu não tenho. Então vamos entender mais profundamente essa história do amor como primeiro se fazer luz. E a partir do momento que nós somos luz, podemos multiplicar a luz. É como a história da vela, caminhando, há velas apagadas, mas a minha tem que estar acesa. Eu vou ali, ó, virando a velinha e passando a chama e acendendo as outras velas na minha caminhada. Precisamos ter a nossa luz acesa, nos amar primeiramente, para dar amor ao próximo. Como muita gente fala assim, não, Nelson, você não está entendendo, mas que eu amo muito meu filho mais do que eu me amo. Que bom que você tem esse sentimento para um próximo, para o seu filho, no caso, que você ama ele muito. Mas olha só, todo o amor que você dá, o máximo que você está dando, é o que você tem aí dentro. Então, se você quer amar ainda mais o seu filho, se ame mais a si próprio, que você vai potencializar isso e poder amar ainda mais o seu filho. Então, esse entendimento, às vezes, é um pouco confuso, porque a gente não entende muito bem essa história de auto-amor, de amar a si próprio, faz uma confusão com egoísmo ainda. Muitos de nós fugimos do amor próprio porque acha que é egoísmo. Não, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser egoísta, eu quero fugir disso, não é bem assim. Calma. Vamos entender muito bem essa história que é um pouco confuso ainda. Às vezes a gente vai reprimindo esse auto-amor, com a possibilidade de se amar ainda mais, misturando com conceitos difusos, interpretações ainda, porque eu não posso, porque eu tenho que doar só para o próximo. Sim, vamos doar para o próximo, mas vamos nos amar primeiro. O egoísmo vem no sentido onde nós só queremos para nós. Não, 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 não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Acho que é a ótima exemplificação do egoísmo, ok? Seja de que maneira for, seja de sentimento. Agora, se eu quero me amar mais para poder amar mais o próximo, se eu quero conquistar uma caneta, para eu, com essa caneta, poder doar ela, dar ela para o Guaraci, o que tem de egoísta nisso? Então, é esse entendimento que a gente vai mais profundamente
entendendo que nos amando nós temos esse multiplicar de luz em nós, e assim podemos doar, equilibrar junto ao próximo, tá bom? Agora, Cia, antes de eu passar aqui a próxima pergunta, deixa eu só ler uns comentários quem está aqui conosco. A Maria Helena, lá de Porto da Folha, Sergipe, está aqui conosco. Seja bem-vinda. Maria Helena também. A Sônia Monteiro, boa tarde. Pessoal, desculpa se eu estiver pulando alguém, porque, como são vários canais, eu recebo muita coisa, às vezes eu me perco aqui, tá? Nada pessoal. A Maria Henriques. Ah, a Maria Henriques está dizendo aqui, ó, obrigado pela resposta, faz sentido. Que bom, Maria Henriques, a pergunta que ela fez. A Valquíria compartilha conosco dizendo que no passe ela se conecta e permite que a energia de refazimento espiritual, mental e físico faça a sua varredura. Que bom, que bom. Deixa eu só agora fazer a pergunta aqui. Espera aí, deixa eu tirar. Que a nossa amiga fez de antemão. A Yara Ruiz. Ela nos diz o seguinte: na matéria, é fácil nos cuidarmos. Qual é a melhor forma para nos cuidarmos espiritualmente? Passo a palavra para você, Guaraceiro. Eu vou te dar uma resposta. Como é que ela chama? Valquíria? Não, Yara Ruiz. Yara, eu vou te dar uma resposta um pouco técnica, mas que é bom porque a gente aprende também um pouquinho, né? Então, nós temos 7 corpos, né? E tem o corpo físico, e o seguinte é o duplo etérico, depois é que vem o perispírito. O duplo etérico é a nossa usina, é ele que fornece energia para o corpo físico funcionar. No dia que a gente desencarna, o duplo etérico também acaba, a não ser no suicídio, né? O suicídio ainda fica. Mas no normal é ele. Então ele funciona, ele tem chakras, ele tem meridianos, ele manda energia, ele captura a energia da natureza, do centro da Terra, do cosmos, dos semelhantes, ele pega a energia vital, enfim, ele faz uma festa. Esse bendito corpo, se ele perceber que nós não estamos gostando de nós, ele passa a não funcionar também. Porque ele exige que a pessoa se ame para que ele funcione. Então, você pode observar que quando a pessoa entra num estado desse, de não se amar, ele logo entra em depressão. Ele entra em processos patológicos, mentais, espirituais. Por quê? Porque não está recebendo energia do duplo etérico. Então, você vê que está tudo interligado. Então, essa questão é muito importante de saber. Eu preciso me amar. Se eu estou sentindo enfraquecido ou enfraquecida, assim, por nada, eu tenho que ver, eu estou me amando? Eu estou me cuidando? Eu estou me procurando enquanto um ser espiritual que está indo para Deus, que está caminhando para Deus? Então, é preciso tomar esses cuidados. Quando você vê o caso das 3 ressuscitações de Jesus, né, na Bíblia, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, a menina, filha de Jairo, e Lázaro. Eram 3 estados de catalepsia, que é quando o corpo não recebe a energia suficiente do duplo etérico. Mas ainda fica uma gotinha de energia lá. Tanto assim que quando Jesus foi chamado na casa do Jairo, da menina, ele falou assim, ela dorme. E aí ele chega lá e dá uma ordem para ela, menina, levanta. Parece que ele desentope canais lá das energias, né? E a menina, na memória, ela acorda e tal, chega lá para a sepultura e fala, Lázaro, sai daí. O que você está fazendo aí dentro? Então ele energiza, ele abre o canal energético entre o duplo etérico e o corpo físico, no mesmo caso com o menino lá, que já estavam até levando para sepultar o corpo, né? E aí ele chama lá e chama o menino para a vida. Então nós temos que nos chamar para a vida, sabe? É isso que nós temos que fazer, temos que nos chamar para a vida. Alguma coisa não está indo bem, é porque eu não estou dando conta de entender a minha necessidade naquele processo. Então, por exemplo, eu recebo uma notícia, eu quero dizer para vocês que não tem notícia ruim e nem má. Tem a minha interpretação da notícia. Então, eu posso tentar um concurso e não consigo. Estudei a beça, né? E não consegui. E aí, o que acontece? Eu fico, né, naquela situação
de extrema necessidade, porque eu não cuidei de mim, aí pronto. Aí o duplo etérico não vai mandar as energias, não vai compensar aquilo que o meu corpo físico precisa, então estou eu mal nessa história toda. Tem tanta gente que desencarna, pelo que a gente sabe, né? Que, sim, eles chegam no mundo espiritual, nem sabem o que está acontecendo. Porque não se amaram, e chegando lá no mundo espiritual, eles acabam que vão ser despertados lá. Olha, tá difícil, você não se amou. E aí seu corpo não suportou. Ele precisava da sua energia. Então, gente, temos que cuidar disso. Muito mesmo. Se você está entrando num estado de depressão, comece a se amar. É o melhor caminho, sabe? O que é amar? Comece a respeitar você, comece a gostar de você. Se o seu concurso lá não deu, e você não passou, é porque não era o melhor caminho para você lá. Não era ali que você tinha que fazer as suas atividades. Então tem que entender, olha, não deu porque não era o melhor caminho para mim, a não ser que eu fui relapso, não estudei, não me preparei, aí é outra história. Mas se eu lutei por aquilo e não consegui, então a notícia, por exemplo, eu recebo a notícia, meu pai desencarnou. É ruim? Não, ele se libertou. Ele precisa dar a caminhada na vida dele. Só que eu tenho que saber interpretar isso tudo, para eu não cair num estado de mandar pouca energia para o corpo físico. O corpo físico tem que estar pronto. Tem um caso do André Luiz, no livro Brisa da Vida Eterna, que se me marcou para caramba esse caso, sabe? É quando estavam fazendo lá um desencarne de uma das pessoas que eles vieram para ajudar, né, tecnicamente, nos desencarnes. E aí teve não sei se era a filha do desencarnante, que começou a entrar no estado, né, de enfraquecimento e começou a ter assim, a quase desmaiar e tudo. Então eles tiraram ela temporariamente do corpo e falaram com ela, olha, nós viemos aqui ajudar o seu pai, não a você. Nós precisamos que você esteja forte para nos ajudar a conduzir o processo. Então fortaleça-se. Aí ela volta para o corpo e é outra pessoa. Tá vendo como é que isso tudo a gente tem que analisar? Eu adoro a obra de André Luiz por isso, porque ele vai pegando esses pontos referenciais, né, e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Excelente, Guaraci. Muito bom. Tem aqui um comentário que eu quero trazer do Carlos. E vou passar para você também, Guaraci. Ele nos diz o seguinte: às vezes eu me sinto um pangaré. Eu luto e não consigo me livrar do vício do jogo. Às vezes eu penso que salguei a Santa Ceia por causa das minhas dificuldades. Carlos, o seguinte, pangaré, você, sou eu, é o Guaraci, somos todos nós, tá? A gente está aqui nas nossas lutas pessoais, com as nossas dificuldades. Agora, se você tem um problema especial, específico, de vício, de tantos outros vícios, é o vício do jogo, há recursos, há maneiras, não sei se você já buscou ou não, ok? Há grupos, há terapias especializadas. O passe mediúnico, o centro espírita, tem tantos recursos que podem te auxiliar nesse propósito de encontrar outros caminhos que não sejam só esse através do prazer que o vício te proporciona, tá bom? Mas o importante, Carlos, é que você está aí na luta. Eu acho que é continuar lutando, porque quem busca, acha, tá? Então, o importante é buscar e acharei. Se você quer verdadeiramente deixar o vício, deixar o jogo, é possível, há caminhos para você alcançar, tá bom? Quer comentar sobre isso? Agora, se eu posso continuar aqui. Não, é isso aí. Assim, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, nas leis morais, na lei do aprimoramento, né? Então, Kardec pergunta se é difícil a pessoa fazer isso aí que ele está falando. Às vezes deixar um vício, né? Uma coisa que está assim, ele não fala nesses termos, mas ele pensa, é difícil a gente conseguir superar. Aí os espíritos respondem, muito fácil. Basta para isso a boa vontade. Então, tudo parte da boa vontade. Se eu tiver... a lei da perfeição moral, agora que eu lembrei. Então, se eu tiver
boa vontade, eu venço qualquer problema. O Carlos, o negócio é o seguinte, o vício, ele é um arquétipo, sabe? E você combate esse arquétipo com a virtude. Roberto Rodin, ele fala uma coisa muito séria, ele fala assim, vamos parar com esse negócio de falar renúncia? Vou renunciar isso? Porque você fica naquela situação de coitadinho, tive que renunciar. Ele fala, não fala renunciar. Fala assim, eu estou emitindo uma força superior que me leva à vitória. Então ele trabalha virtude. Virtude vem de força, né? Então, trabalhe uma força superior. E a espiritualidade faz a mesma coisa, fala a mesma coisa. Tenha, né, a boa vontade. E você consegue. E isso que o Carlos falou, terapias. Principalmente a do passe, estudos também, né? Seria ótimo que o estudo ele vai alimentando a alma com novas informações, né? Isso tudo é muito interessante. Mas vence, você está na sua mão, só você pode vencer isso. E na hora que você vencer, você fala assim, caramba, deixei de ser pangaré, né? É verdade. Que bom, agora sim, vamos lá. A Valquíria nos diz aqui, ser luz e ilumine sempre que puder, mas sem cobranças que tortura sua alma. Perfeito, Valquíria. E a Sônia nos diz aqui, Nelson, estou me referindo a certas pessoas que dizem que o espiritismo é coisa do demônio, como disse o senhor Guaraci. Ah, perfeito, Sônia. Você estava falando sobre entre a paz e a razão, né? Aquele comentário que a gente fez lá atrás. Perfeito, eu concordo com você. É nesses momentos. Fala, pode falar agora. Eu queria deixar aqui, né? Às vezes eu falo, dá a oportunidade, eu gosto de falar isso. As pessoas falam essas palavras aí, demônio, satanás, capeta, diabo, mas não sabem nem o que significa isso. Então Jesus até chama as pessoas, né? Você é filho do diabo, o diabo é teu pai, né? Aí você fala, meu Deus do céu, mas como é que até Jesus falou do diabo? Então o bichinho existe mesmo, né? Então a gente tem que buscar a etimologia dessas palavras, sabe? Diabo vem do grego diabolô, que significa mentiroso, né? Aquele que promove a desunião, né? Então tem muito diabo por aí, não tem? O Satanás vem de Satã, é hebraico, que significa inimigo. Então tem muito Satã, né? E demônio é do grego também, daimon, né? Que significa mensageiro. Mensageiro da paz, mensageiro do bem ou não. Isso depende de como você aceita o teu mensageiro. E o tal do capeta, que é fantástico, né? Capeta era uma lenda, vem de uma lenda fenícia, né? Que os moleques lá da Fenícia já nasceu aqueles espíritos querendo mergulhar e ir para o mar, conquistar coisas pelo mar, era uma pessoa terrivelmente complicada. E as mães ficavam desesperadas, porque os pais iam para o mar, né? As mães é que tomavam conta. E aí as mães criaram, então, uma lenda, para um negócio assim, se você não sossegar, vai chegar um homem da capa preta, com chifre, com tridente, com rabo, e vai te levar. Então ficou o homem da capa preta, que chegou para nós a capeta. Então, quer dizer, tem que saber a etimologia dessas palavras, para a gente não ficar aí, né, aceitando essas bobagens que falam. Quando Jesus se refere no Evangelho de João, lá no início, no capítulo 6, né, ele fala, o diabo é o vosso pai, o diabo vos dirige, e está dizendo o seguinte, que a maldade, a mentira, né, as artimanhas é que estão aí governando o mundo, infelizmente. Perfeito. Que aula agora que você deu, agora, excelentes referências. Algumas eu nunca nem conhecia, algumas outras sim, do demônio, mas que legal essa história do capeta. Me lembrou aquela história do homem do saco. Na minha infância era a história do homem do saco, que vai meio por aí, né? Se fizer besteira, se não se comportar, o homem do saco vai vir aí e vai te levar, hein? Aí a criança, com aquele pavor, fala, melhor ficar quietinho aqui, parar de fazer besteira, porque o homem do saco tá vindo aí, né? Aí já via alguém com um saco de longe lá, já falava, ele vai me carregar, ele vai me levar, aí causa toda essa fantasia. E essas fantasias acabam se multiplicando, e o que acontece é que muitas vezes é a tal ignorância, né? Não ignorância de chamar o outro de ignorante, de menor, mas ignorar de conhecimento, ignorar essas explicações, entender a origem das palavras, todas as circunstâncias, as crenças, as histórias que estão vinculadas a elas ou não. E claro que muita gente segue essa linha, e o que eu digo sempre é o seguinte: Deus abençoe.
Importante a gente fazer o nosso, o que a gente acredita, e cada um fazer o seu, e todo mundo ser feliz na sua caminhada, seja onde for, sem discussão, sem briga, sem confusão alguma. Muito bem. Temos aqui um tempinho ainda? Temos, 15 minutos. Guaraci, antes de você terminar também, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso que você está iniciando da Gênesis, deixasse link, referências, para quem quiser acompanhar o trabalho do Guaraci, está começando esse estudo agora, e fala um pouco sobre isso, Guaraci, que é bom a gente fazer essa propaganda, aproveitar que estamos aqui no canal. Muita gente talvez esteja te conhecendo agora, como muita gente está me conhecendo também, como eu falei no canal do Nelson Tavares. É importante a gente multiplicar para dar continuidade nesse raciocínio para quem se identificou com o Guaraci. Pois é, Nelson, a minha vida foi muito interessante. Com 6 anos eu recebi a visita do meu mentor, e ele me disse o que eu ia fazer na encarnação. Ele me lembrou, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Então se prepare. E deu tudo certo. O que ele falou, tranquilo, foi exatamente o que aconteceu. Aos 9 anos eu comecei a escrever um livro. E hoje eu tenho 23. Então, quer dizer, assim, foi uma vida muito, muito cheia de fatos, né, de dados, de muito trabalho. Mas, a partir... eu faço palestra há mais de 40 anos também, né, mas a partir do GRESG é que nós montamos esse estudo no YouTube. Foi eu estive lá no GRESG um ano antes da pandemia. E estava marcado para ir lá no ano seguinte, que foi em 2020, né, que começou, ou 2020. Aí começou a pandemia, então eu tive um convite da Simone se eu podia fazer um curso sobre chakras. Eu tinha 99% de falar não, porque eu nunca tinha me dedicado a estudar isso assim, com profundidade. Conhecia, mas não estudava. Mas na hora que eu ia falar não, parece que os anjinhos falaram comigo, assim, os demônios, né, falaram comigo assim, não aceita que nós vamos te ajudar. E aí nós montamos o curso de chakras. 8 estudos, né, que estão lá no YouTube do GRESG. GRESG é GRESG Estudos Espíritas, GRESG, GRESG Estudos Espíritas. Então, aí começou, daí de bocadinho veio Evolução em Dois Mundos, veio Caminho da Luz e tal. Hoje são 26 estudos que nós temos lá no canal do YouTube. Mais ou menos umas 400 palestras, né? Entre as palestras que eu faço lá e também os cursos que a gente deu. Tem um curso chamado Espiritismo, um Olhar, que são 40 estudos mostrando que o mundo se preparou para receber o Espiritismo. Fazemos um estudo bem interessante do século XIX, século XVIII, as grandes revoluções, né, a preparação, enfim, está lá nessa playlist, né? E temos alguns podcasts, Boa Nova, Trilhas da Libertação, que são livros muito interessantes, né? E terminamos agora o Lições Espíritas, foram 72 vídeos falando coisas que o Espiritismo estuda. E terminamos com as leis morais, as 12 leis morais, né? Que até está separado também na playlist. Temos um estudo chamado Mitologia em Pauta, que nós trabalhamos a mitologia à luz da espiritualidade, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. Então, está ficando muito interessante. Nós terminamos a primeira temporada agora em janeiro. Foram 10 episódios. Estamos começando a segunda temporada e vamos para a terceira também. Então, vamos ser um estudo serão 30 estudos mensais. E hoje nós começamos a Gênese, né? Que foi um pedido que alguém nos fez aqui, tem um outro grupo que pediu, e você podia fazer um estudo sobre a Gênese, vai ter uma proposta, né, muito interessante, né, que a Gênese ela é muito linda, ela é muito lúdica, muito embora as pessoas não saibam disso. Então nós tentamos fazer o estudo da Gênese de uma maneira muito assim, muito gostosa de você pensar. Então nós começamos, já estamos com o estudo já mais avançadinho, né? Mas hoje foi o primeiro episódio, que a gente grava esses episódios. Então, hoje foi o primeiro episódio, e mostrando os caracteres da revelação espírita, mas eu pego todas as palavras de Kardec. Não é uma querendo passando, entendeu? É assim, você pega um parágrafo, para, estuda aquilo, um item, vamos mais pelos itens, né? Estudamos item por item, e vamos analisando, vamos fazendo estudos comparados, né?
com aquilo que o passado disse, ainda mais de revelação, né? Aquilo que o passado disse, aquilo que a gente está vendo hoje, os véus que estão sendo dissipados, né, pela doutrina espírita. Então, esse é o estudo da Gênesis. Ele vai demorar um pouquinho, porque o livro são 18 capítulos. E, então, vai ser, cada capítulo aí vai demorar um pouquinho. Às vezes tem capítulo que é mais rápido, mas tem capítulo que às vezes demora um pouquinho mais. Então, se a pessoa quiser, sabe, ô Nelson, eu te autorizo aí, se eles te perguntarem, você passar o meu zap para eles, porque aí eu mando a playlist para a pessoa. E aí a pessoa vai ter acesso a todos os estudos que tem lá. Mas tem muita palestra também. Então, mais ou menos 400 vídeos tem lá disponíveis. Tem livros, tem 3 livros também. Tem um livro de psicologia profunda, né? Que é Elisa na Ilha do Sol, que é muito interessante esse livro. E tem outros, né? Outros livros e podcasts, e também tem um estudando obsessão. O que é obsessão? Nós fizemos, parece que 32 áudios falando sobre obsessão. Tem um chamado Pensamento da Espiritualidade Superior, que a gente estuda textos da doutrina da Revista Espírita, sabe, assim, alguns artigos, né, que eles fizeram lá, que os espíritos fizeram, então a gente analisa esses artigos, e eu tenho recebido uns retornos da seguinte maneira: nossa, eu tinha tanta dificuldade de ler Revista Espírita, e agora está ficando mais interessante. Então, isso tudo que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu sou uma pessoa aposentada, então eu tenho mais tempo, né, para poder me dedicar a tudo isso. Mesmo quando eu estava na ativa, né, eu fiz teatro 32 anos, né, escrevendo e dirigindo e produzindo, viajando pelo Brasil. Então, nossa, eu chegava aqui em Juiz de Fora às 7 horas da manhã, era conta de tomar um banho e correndo lá para o serviço, que tinha que entrar 8 horas. Fizemos muito isso, durante 32 anos, fazendo teatro para empresas, né? Teatro institucional para o meio espírita, sabe? E teatro infantil. Então, esse é um trabalho, graças a Deus, que tem dado a mim, né, muita tranquilidade. Quando o mentor conversou comigo, a frase que mais marcou na nossa conversa foi assim: eu tinha 6 anos, gente. Ele falou comigo assim: você vai falar para multidões, então se prepare. E desde criança eu estudo, eu leio, gosto de ler, gosto, né, de estar naquele negócio todo de... Eles me chamavam de menino prodígio, Marcelinho Pão e Vinho, né? Não sei se vocês conhecem essa história, né? Que uma história lá do Marcelinho Pão e Vinho. Eu fui estigmatizado muitas vezes com isso. Mas depois passou, eu entrei na adolescência, eu fui viver a minha vida, estudar, fazer os meus cursos, né? E trabalhar. E ter filhos, tem uma menina e 2 filhos, né? 2 meninos. Tenho netos. Então, assim, estamos aí, né? Assim, as pessoas me pedem, dá para você fazer um estudo para a gente, um curso disso e tal. Agora me pediram um curso do Caibalion, sabe? Que é o Hermes Trismegisto, né? Que são as leis lá do Hermes Trismegisto. Me pediram isso, eu estou pensando seriamente se eu faço ou não. Mas a gente vai pegando. Eu gosto muito de desafio, né? Eles chegando, nós estamos aí. Que legal, Guaraci. Então, quem quiser depois, entre em contato comigo, pode mandar aí pelo Facebook, pelo Instagram, mensagem, que a gente compartilha aí todo esse material do Guaraci, todo esse conteúdo. Tem tanto conteúdo, muito mais até que eu imaginava. Que bom, Guaraci, que interessante, que bonita essa história. E eu vou aproveitar esse gancho aqui, que a gente tem uns minutinhos, para comentar sobre a história que o Guaraci falou, já faz um pouquinho de tempo, sobre a história da idolatria no movimento espírita. Isso é interessantíssimo, foi bom que o Guaraci tocou nesse assunto. Eu gosto sempre de lembrar, pessoal, olha só, Chico Xavier, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossandro, o Guaraci, o Nelson, o X, o Y, olha só, daqui a pouco todo mundo vai embora, pessoal. Passa assim, ó, rapidinho, tá? Inclusive nós. Então vamos deixar de lado um pouco essa ideia do personalista. Claro que a gente vai se identificar mais com um do que com o outro, não tem problema nenhum. A graça, a beleza da doutrina espírita é que a doutrina é a mesma, mas falamos diversas línguas diferentes e nos identificamos mais com um do que com o outro. Aquela forma de expor aquele raciocínio, aquela experiência, aquela vivência. Mas o que fica é a doutrina, é o ensinamento do Cristo. Estamos todos nós na caminhada buscando aprender uns com os outros. Então é importante, sim, ter um pouco
desse pé no chão, como até o próprio Guaraci deu o depoimento dele lá com um rei, não o rei Jesus, é o rei Roberto Carlos, né, que guardava o dinheiro para o LP tanto tempo, para a gente não ir muito para a figura e não ficar muito nesse período, como o próprio Guaraci falou, da juventude, né, juvenil, da idolatria, de seguir o fulano. Vamos seguir Jesus, através da doutrina espírita que nos ajuda. Se tem gente aqui que não é da doutrina espírita de outra religião e você encontra Jesus na sua religião, ou você encontra o amor que Jesus nos traz na sua religião, seja feliz. A ideia é exatamente essa. Mas não vai ser o padre tal, o bispo tal, o palestrante X, o papa, isso tudo, pessoal, aqui ó, é passageiro. Tá? O mais importante é a gente ficar com o que é mais importante, que é com o Mestre Jesus, que está desde 2024 anos e vai seguir ainda. Tá? Nessa encarnação, na encarnação passada e na próxima encarnação. Essa perspectiva mais ampla que a gente vai entendendo aqui a doutrina espírita como um todo. Bem, pessoal, a gente já está quase terminando. Eu já vou passar para o Guaraci para ele fazer as considerações finais dele. E antes disso, eu quero passar aqui o pessoal que já está agradecendo, que já sabe que está terminando. A Valquíria dizendo gratidão, Nelson, gratidão, senhor Guaraci. Que bom, Valquíria, que você gostou. A Gerda Santos nos dizendo, estou encantada com a firmeza e clareza das palavras. Que bom, Gerda, nos diz um posicionamento positivo. A Nisley diz boa noite, de Santa Salete, São Paulo. Chegou agora, antes tarde do que nunca, Nisley. Só voltar lá, não sei se você está ao vivo ou se você começou agora, mas que bom que você está aqui conosco. É bom que o material fique aí gravado, né? O Ricardo Gembarovski, nosso amigo do Rio de Janeiro, que vai estar em breve conosco aqui. É um grande amigo meu também, né? O Ricardo é gente muito boa, nossa. Ricardo vai estar conosco aqui muito em breve, falando sobre Fora da Caridade Não Há Salvação, um grande amigo também lá do Rio de Janeiro. Quem mais está aqui? O Carlos Luiz nos dizendo muito bem dito. A Yara nos dizendo, a Yara que fez a última pergunta, né? Dizendo, quero agradecê-los pelas explicações e esclarecimentos da fala de Jesus e pela resposta da minha questão. Foi espetacular, gratidão a vocês. Que bom, Yara, que bom que a gente conseguiu responder, fico feliz. A Sônia dizendo, boa noite, Nelson, boa noite, senhor Guaraci. Gratidão, Deus nos abençoe. Obrigado, Sônia. A Sandra suspeita. Sandra, você hoje está muito suspeita, hein? Estou brincando, Sandra. Agradecendo Nelson e Guaraci, gratidão do Guaraci, e a Maria Inês nos dando boa noite. Guaraci, temos aí uns minutinhos, passo a palavra para você, e você pode também encerrar para a gente, por favor, com uma oração? Pode ser? Sim. Então, Nelson, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que é um grupo seleto de pessoas que trabalham, que vêm aqui na resenha, né? E que bom que a gente teve essa chance também, essa oportunidade. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, né, a vocês e dizer assim, sabe, meus amigos, minhas amigas, não tem momento ruim, momento bom, tem a minha interpretação. E aí eu vou interpretando. Às vezes um momento muito ruim, que eu penso que é muito ruim, é o que vai me libertar. Né? É o que vai me libertar. Eu me lembro que a minha mãe, minha mãe não, o corpo da minha mãe, depositado lá na sala da casa que eu morava, né? E eu olhei para ela, eu tinha 9 anos, né? Eu olhei para ela e falei assim, pois é, mãe, dá a impressão que é muito ruim, mas para você é ótimo. Deus te abençoe seus passos. Eu tinha 9 anos, né? Então, quer dizer, é assim que a gente tem que pensar na vida, é ser sempre positivo, sempre estudioso, estudiosa, né? Porque a doutrina espírita, gente, eu estou estudando há 48 anos. Tem hora que se não fosse o Sócrates falar aquela bendita frase, dá quase para desanimar, que ele falou assim, quanto mais eu sei, mais sei que nada sei, né? Então, dá até uma... Se não fosse aquela frase, eu ia falar, meu Deus, eu estou perdido, que eu não sei nada. Esse tempo todo não sei nada, porque realmente é uma doutrina de extrema profundidade, sabe? Você tem que estudar antropologia, psicologia, sociologia, tem que estudar tudo junto. Tem que fazer uma biblioteca aí completa para você estudar espiritismo. Agradeço demais a você, Nelson,
e a quem me indicou a você, né, que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar junto nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Isto tem que ser o nosso objetivo, sabe? A nossa força. E só antes de fazer a oração, um dia Jesus estava vindo numa estrada com os apóstolos, e aí teve uma curva na estrada. Quando eles venceram a curva, chegou uma senhora e se lançou nos pés dele. E começou a falar: ó Senhor, vós sois o verdadeiro rei de Israel, vós sois a essência divina entre nós. E Jesus falou assim: minha filha, levanta daí. Eu não quero admiradores, eu quero trabalhadores. Então, quer dizer, Jesus matou toda e qualquer possibilidade de idolatria. Que quem mais que Jesus merece ser idolatrado, se fosse o caso? Ninguém. E ele fala com a mulher: levanta daí, eu quero trabalhadores, não adoradores. Então, a gente pensar nisso seriamente e caminhar, né? Então, nós vamos agradecer a Deus esse momento de estarmos aqui, essa hora e meia que nós ficamos juntos estudando o Evangelho do Senhor Jesus, e que a gente possa crescer dentro desses estudos e dentro dos nossos comportamentos éticos morais. A doutrina espírita, ela é religião porque ela nos conduz ao ensinamento supremo, que é o ensinamento de Jesus, que nos coloca próximos das leis de Deus ou totalmente nas leis de Deus, se quisermos. Então, esta é a religião espírita, aquela que me leva a Deus. Então, nesse sentido, a doutrina espírita também é uma religião. Agora, liturgias, celebrações, ritualismos, aí não há necessidade mais. Então, que a gente possa entender assim, e como disse o nosso querido Mestre Jesus, entra no silêncio do teu quarto e a sós você conversa com o Pai. Muito obrigado. Muita paz para todos. Obrigado, Guaraci. Obrigado por estar conosco aqui. Tem aqui mais gente agradecendo. Só colocar aqui rapidamente, tá? Porque a gente já está aqui no nosso horário. A Creus agradecendo, a Salete também agradecendo, a Cristiane e a Salete no final dizendo obrigado, Nelson, gratidão. A Valquíria também, que assim seja. O Carlos, assim seja. Aos pouquinhos o pessoal vai falando. Pessoal, beijos e abraços a todos. Obrigado, Guaraci. Obrigado a todos que estiveram conosco. E até mês que vem com mais um programa Resenha Espírita. Tá bom? Beijo e Um abraço. abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau.